funcionou essa parceria? A Moldura Pop me mandou alguns posters e me propôs que eu fizesse uma renovação do meu cenário usando esses posters deles. Porque eu já tinha um cenário anterior feito com quadrinhos que eu mesma fiz e eles acharam bem interessante essa ideia de dar uma renovada usando uma estratégia de do it yourself. Então eu vou mostrar para vocês aqui como foi que eu construí esses quadrinhos, bem passo a passo, para que você consiga aí replicar na sua casa também. Então vamos aos materiais. Vocês vão precisar de uma tesoura, uma régua, uma fita isolante, uma placa de papelão Paraná e, claro, o seu pôster. Comece medindo a fita isolante. A minha tem 2 centímetros, mas isso pode mudar de marca para marca, então é bom medir. E a ideia é que fique metade da fita em cima do pôster e metade no papelão Paraná. Então aqui 1 centímetro para cada lado. Eu usei meu próprio pôster para fazer as medidas, então eu tenho aqui 1 centímetro em cada uma das laterais. Aqui já o papelão com todas as medidas, inclusive a medida onde eu vou posicionar o pôster depois, porque facilita bastante na hora de colocar as fitas isolantes. Então aqui eu já tenho o meu papelão cortado, o pôster posicionado naquela medida que eu já mostrei para vocês, então é só colocar as fitas isolantes nas laterais. Aqui no detalhe, vocês podem ver que eu sobreponho as pontas da fita isolante. Isso gera alguns relevos, inclusive o relevo do próprio pôster. Então, eu vou colocar agora uma segunda camada de fita isolante, mas só a partir de onde termina o relevo do pôster. O que sobra, eu dobro para trás para dar esse acabamento. E o resultado, vocês podem ver aqui. Fica este acabamento muito bonitinho. Eu dou preferência para a fita isolante porque ela dá margem para erro. Se você colar ela assim no papelão, ela não vai colar definitivamente nos primeiros momentos. Ela descola fácil, tá vendo? Então, você consegue colar e descolar se for preciso. A dificuldade da fita, porém, é que se você puxar ela com muita força na hora de tirar ela do rolinho, ela deforma. Então, tem que ter cuidado na hora que você for tirar ela do rolo para poder medir. Não puxa ela com muita força para ela não ficar deformada. Então, como vocês puderam ver aí, eu dou preferência para fita isolante porque ela realmente dá essa margem de erro. Você consegue colar e descolar com facilidade no começo. Mas, se você perceber que ficou uma coisinha meio fora do lugar, já conserta na hora. Porque a fita isolante ela demora um pouquinho para pegar, mas depois que ela pega de verdade e não descola por nada. Então, já conserta na hora, ok? E eu gosto bastante da fita isolante também, porque ela tem esse acabamento meio emborrachado que simula muito bem a ideia de um quadro de verdade. Então, a pessoa tem que olhar muito de perto para ver que não é um quadro, sabe? Então, fica bem interessante. Para fazer a base dos quadros, eu dei preferência para o papelão Paraná por 2 motivos. Primeiro, porque é barato. Aqui perto da minha casa eu comprei por R$ 2,70 a folha de 1 metro por 80 centímetros. Então, uma folha bem grande. Para fazer todos os quadros eu usei uma folha e meia de papelão Paraná. E o papelão Paraná ele é bem firme. Aqui um dos quadrinhos antigos, vocês podem ver que ele é uma folha bem firme. Então, ele não vai ficar dobrando, ele não vai ficar envergando, não vai te dar problemas de um quadro meio esquisito que parece que não é um quadro. E eu posso dizer isso com muita propriedade porque eu moro em Jaraguá do Sul, que é uma cidade extremamente úmida. E mesmo assim, os quadros eles não ficaram, eles não entortaram, sabe? Então, é um material que te dá um resultado bem legal. Poderia usar também placas de isopor, mas eu acho que as placas de isopor, elas perdem no quesito valor. As placas, elas são bem mais caras e elas são muito mais difíceis de manusear. O papelão Paraná você corta com a tesoura mesmo e o resultado dele fica bem bonito. Já a placa de isopor, você teria que ter uma ferramenta específica para cortar a placa de isopor. Ou fazer isso com uma faca aquecida, que eu definitivamente não aconselho. Caso você vá cortar sem essa ferramenta, o isopor ele fica granulado nas pontas, daí você tem que lixar. E a sujeira que isso faz, gente, só não vale a pena, sabe? Então eu prefiro mesmo o papelão Paraná. Ele me dá um resultado muito prático, muito fácil muito rápido. Num primeiro momento, eu fixo os quadros na parede usando fita durex mesmo, porque ela não vai estragar nem a parede e nem o quadrinho. E assim eu consigo decidir onde eu realmente quero que eles fiquem. Porque, por exemplo, aqui na minha casa, essa parede aqui, que é a única parede que neste momento que eu consigo usar como cenário, ela é torta, tipo, ela é muito torta. Então, os quadrinhos,
tem que dar um jeito assim para conseguir encaixar bem, para que visualmente aí no vídeo não pareça que a parede é tão torta assim. Então, se já fizesse a fixação definitiva, eu já teria me estressado bastante, porque eu mudei essa composição aqui, gente, umas 10 vezes, sem brincadeira. E eu ainda não tô bem satisfeita com ela. Mas, enfim, a fita Durex me dá essa liberdade de mudar essa composição quantas vezes eu precisar. Fica caindo de vez em quando, cai, a fita realmente ela não segura bem. Mas depois que eu decidi realmente como que eu quero que os quadros fiquem, eu vou fixar eles com essa fita dupla face aqui. Essa sim segura muito bem. Ah, mas Ana, não vai prejudicar a minha parede? Não vai estragar o quadro? Não, gente, ela não estraga. Os outros quadrinhos, inclusive, estavam colados com esse tipo de fita, ficaram ali bastante tempo e eu não tive problema na hora de tirar. Mas é difícil de tirar, tipo, é demorado de tirar. Então, se você tá no momento de ainda decidir qual que você quer, qual composição que você quer os teus quadros, é interessante começar com a fita Durex mesmo. É isso, gente. Então, estamos aí com um cenário novo, provavelmente não definitivo ainda, porque eu acho que eu ainda vou mudar alguma coisa, mas eu acho que eu já consegui passar pra vocês aí uma ideia bem objetiva do como é fácil e rápido de fazer a construção desses quadrinhos.